Bacana. E aí, pessoal? Tudo bacana? Isso. Bom, continuando com o nosso amigo Augusto Conte, certo? O que está faltando para a gente ver dele? É a lei dos três estados, certo? E depois a religião positivista, ou religião da humanidade, ou igreja positivista, religião positiva e tal. Primeiro vamos ver aqui então a lei dos três estados, do nosso amigo Conte. A que se refere essa lei, galera? Ó, o nosso amigo Conte observa o seguinte, que o ser humano tem uma tendência de observar os fenômenos. O que é fenômeno? Aquilo que acontece, certo? O ser humano, segundo Conte, tem uma tendência a observar os fenômenos de três modos diferentes, certo? E para a gente entender bem claramente mesmo, imagine um fenômeno novo, uma coisa que, tipo assim, não tem uma explicação ainda, certo? Por exemplo, aparece no céu uma luz rosa, e essa luz rosa pode ser vista de todo o planeta. Então, para o nosso amigo Conte, o ser humano naturalmente tem três etapas distintas de explicação e observação dos fenômenos, certo? Olha só, o primeiro estado Conte chama de teológico. Vocês devem lembrar que teologia é a ciência que estuda Deus. Então, teo, Deus, lógico vem de logia, logos, razão, ou seja, Deus a partir da razão, ou o estudo de Deus. E o que é observar os fenômenos a partir do estado teológico? É o seguinte, é você observar sob a ótica de uma divindade. Certo? Então não existe uma participação ativa do ser humano na observação de um evento a partir do estado teológico, certo? Então essa explicação da luz rosa no céu seria, caramba, é Deus que está nos enviando uma mensagem, ou é algum Deus, ou são os deuses, certo? Então a primeira forma de observar é o estado teológico. O segundo estado é o metafísico. Nós podemos dizer que é um estado bastante característico da filosofia pré-socrática, certo? Por quê? Como nós já estudamos pré-socráticos, dá para visualizar isso aqui, ó. Físico, beleza? Material, e meta, além de. Então é uma explicação que vai além da matéria. No entanto, não tem mais divindade. E assim como fazia Tales, Anaximandro e os demais pré-socráticos, existe uma intenção racional nisso. Entendeu? Intenção racional. No meio da explicação, ela acaba dando a famosa escorregada. Acabam que são usados elementos que vão além do físico, além da matéria, certo? Que não tem comprovação. Comprovação é um termo fundamental para o Conte, como vocês devem lembrar, né? O Conte é o pai do positivismo, certo? Então, para ele, uma explicação, uma observação positiva dos fenômenos é a correta, que é o terceiro estado. Dei um spoiler aqui. Mas, enfim, o que caracteriza esse estado metafísico? Você não tem mais a divindade, certo? Você não tem mais relação com a divindade para explicar o tal fenômeno, certo? Então, sem divindade, segundo item, talvez o mais importante, com intenção racional, ou seja, a ideia é observar a partir do logos, da razão, com intenção racional. No entanto, sem divindade, com intenção racional, mas sem comprovação material. Então, vamos dizer que seria uma explicação da luz rosa, mais ou menos assim.
Ah, essa luz rosa no céu é... Poxa, isso aí é poluição, é poluição. Ah, com certeza, com certeza. Os gases poluentes, né, se uniram na atmosfera e criaram essa luz, é isso. Percebeu? Não tem nada de divindade, certo? Existe uma intenção racional, com certeza, você está querendo explicar de maneira coerente, certo? Mas, pelo que eu falei até agora, não tem nenhuma comprovação, sacou? Então, essa é a análise a partir do segundo estado descrito pelo Comte, metafísico. E o terceiro estado, como eu já dei o spoiler antes, é o estado positivo. O que é esse estado positivo? É aquele que é igual ao metafísico, certo? Sem divindade e racional, certo? Só que com comprovação. Racional, objetivo. O que eu quero dizer com objetivo? Vai direto ao assunto, sem lenga-lenga, sem blá blá blá, certo? Racional, objetivo e fundamentalmente com comprovação. Beleza? Esse estado positivo nós podemos também chamar de quê? Que é um termo mais comum para o dia a dia. Científico. Se bem que existem até algumas ciências que ficam perambulando pela metafísica, né? Então, para o Comte, o correto é a avaliação positiva, certo? E aí, como seria uma avaliação, uma observação positiva daquele fenômeno da luz rosa, né? A gente pode dizer que é uma junção de gases que aconteceu na atmosfera, a mesma coisa que eu falei no metafísico, tá? Para facilitar aqui. Só que com comprovação, vamos supor que satélites de agências de análise de astronomia tenham captado esses gases e tenha comprovação, tenha dados, entendeu? Que um cientista vai entender e falar, realmente aquilo ali é poluição, mas por isso, entendeu? Bom, então é isso aí, galera. Lei dos 3 estados do nosso amigo Augusto Comte. Bacana.